Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender o que é o início das dores do Apocalipse e por que nós estamos tão perto de ver uma desolação em massa. Perceba bem que eu não estou falando do fim do mundo, mas sim do fim de um ciclo, de um fim de uma sociedade como você conhece. Convido você a ficar até o final desse vídeo para compreender todos os argumentos, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus familiares e amigos e quem quiser conhecer o meu trabalho, na descrição desse vídeo você encontra maneiras de me encontrar. Vale muito a pena, tá na descrição, tá bom? Pois bem, senhores, eu tenho um compilado de vídeos aqui e eu vou trazer para vocês, eu vou explicar passo a passo cada uma dessas coisas para você ter uma noção do que vai acontecer e para você se preparar para esses eventos. Nós não estamos falando que o mundo vai acabar, não estamos falando de um arrebatamento secreto, não estamos falando do apocalipse zumbi. Só quero explicar para vocês por que as coisas vão piorar, tá? Primeira coisa, nós estamos vendo aqui um tornado lá no Canadá, onde simplesmente, ele tem um pico de destruição absurdo, meu irmão. Você olha para o tornado, você começa a ver pico de destruição para tudo quanto é lado, a força do tornado se formando, tá? E aí começa a grande devastação, como aconteceu aí, acontece nos Estados Unidos, acontece geralmente aí mais para o norte da América, Estados Unidos, Canadá, Alasca, esse tipo de coisa. Agora, o mais importante, tá? Só para você poder entender, voltando aqui ao assunto, nós estamos falando aqui de São Paulo. Meu irmão, só um adendo para você. Doutor Enéas Carneiro foi deputado no Brasil, foi um dos maiores políticos que o Brasil já teve. Na época em que Enéas Carneiro estava vivo, mais ou menos, ele passou a vida dele inteira como médico, né? Matemático, médico, um cara com mais de 5 formações. Ele sempre olhava para o Brasil e dizia o seguinte: Brasil é uma terra maravilhosa. Nós temos sol o ano inteiro, nós temos chuvas que são agradáveis e que conseguem irrigar as plantas, favorecendo o agronegócio, o cultivo. Nós não temos terremoto, nós não temos furacões, não temos tsunami, não temos tufões. Então o Brasil é uma terra maravilhosa. Até parece, né, inclusive o Monteiro Lobato, até parece que Deus é brasileiro, né? Inclusive na época, né, meados dos anos 90 para 2000, a Rede Globo favoreceu e começou o desenvolvimento de um filme chamado Deus é Brasileiro. Por quê? Porque é uma terra muito boa, uma terra que tudo que se planta se tem, uma terra maravilhosa. Porém, meu irmão, Enéas Carneiro não ficou vivo, né? Nem os outros que participavam dessa falácia que Deus é brasileiro, não ficou vivo a partir do ano de 2000 para frente, meu irmão. Os caras morreram muito tempo atrás. E o Brasil mudou completamente a sua geografia, a ponto de você pegar rios no Amazonas secarem, ok? Grandes incêndios, você pegar, por exemplo, chuvas torrenciais. No ano de 2022, quantas enchentes que não tiveram em Balneário Camboriú, a ponto de você começar a ver catástrofes acontecendo no Brasil no mesmo nível que acontecia nos Estados Unidos, quando se falava de furacão Katrina, quando se falava de alguns furacões. Inclusive, os caras estão colocando agora o nome dos furacões não mais de mulher. Estão colocando de Apocalipse, Armagedon, Abaddon, usando o nome de demônio, porque a coisa está ficando muito mais intensa. E aí nós temos aqui, só para você poder entender, nós temos aqui o que está acontecendo com a cidade de São Paulo. E lembra, sempre que eu vou te falar, o pior estágio de um tufão, de uma tempestade, não é os alagamentos, não é a chuva que inundou um local, que fez com que você andasse de barquinho na cidade. Isso não é o problema. O problema é que essa quantidade absurda de água, ela não tem nem mais para onde ser drenada.
E aí ela começa a subir e elevar o solo com água. Aí, quando começa a ser drenado essa água, as veias fluviais que estão debaixo da terra, muitas vezes são essas veias que as pessoas encontram poço artesiano, que as pessoas encontram mina d'água. Essas veias existem nesses lugares. E com a alta quantidade de água nessas redes fluviais, o terreno vai sendo lavrado. O que é lavrado? Pega uma pá com terra e faz um montante de terra na sua casa. Começa a jogar água na terra. Se você jogar um pouquinho de água na terra, a terra vai ficar úmida, mas a terra não vai embora. A partir do momento que sai do controle, que começa a sair muita água, a terra começa a ser empurrada junto com a água. E isso acontece nas redes pluviais, que são as redes que ficam debaixo da terra. Então toda a região de metrópole, como São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, é tudo plano. São bacias, são verdadeiras bacias hidrográficas. São lugares que no passado eram grandes lagoas. A gente está falando de milhões de anos e a galera decidiu construir ali. E o problema não é a questão da inundação, porque isso já é um grande problema. O problema é que após a chuva fica um bolsão de ar debaixo de casas, prédios, e muitas vezes você não percebe esses bolsões de ar. Só que qualquer mínima vibração, cara, você começa a encontrar esses pontos de ruptura e os prédios começam a cair. No Brasil, os prédios não foram projetados para terremotos, porque nenhum engenheiro pensava que um dia ia ter terremoto no Brasil. Mas, você imagina, vai lavrando o terreno, gera esses bolsões de ar, qualquer indício de um terremoto, qualquer vibraçãozinha, derruba esses prédios. Fora que, volta e meia, as pessoas estão dirigindo o carro e caem em crateras de 3, 4, 5 metros de profundidade. Tem que ser resgatado pelo bombeiro. Então, praticamente, isso é uma verdadeira bomba relógio, que você precisa entender a gravidade da situação. A humanidade, como uma espécie que foi desenvolvida, ela não deve viver no coletivo. Não, você não deve viver com milhares e milhões de pessoas. O ser humano foi feito para viver 30, 40, 50 pessoas no máximo. Uma pequena comunidade, mas não 1 milhão de pessoas no mesmo lugar. Isso aí, você não vê nenhum, assim, tirando o formigueiro, claro, óbvio, mas você não vê animais de grande espécie fazendo isso. Você não vê. Então o ser humano, o que acontece? A galera se junta num único local, geralmente escolhe o pior cenário possível para construir uma cidade. E aí, evidentemente, são essas regiões que são eliminadas, dizimadas, quando o bicho pega fogo de verdade. Então, é presumível, até mesmo pelo fato científico, que cidades como Belo Horizonte, capital metrópole, Grande BH, regiões de metrópole, em São Paulo, mas São Paulo é tudo plano, regiões no Curitiba, tudo que for plano é presumível que em menos de 10, 15 anos não exista mais. É presumível pelo fato científico, porque ano após ano nós estamos vendo uma mudança radical na ambientação do clima. Está tendo uma mudança radical. Você vê, por exemplo, regiões em Minas Gerais nevando, cara. Os caras nunca nem viram neve na vida, agora tá porrada de neve. Fora o granizo que está acontecendo anualmente, agora umas 2 vezes por ano. Então a coisa tá mudando, o clima está mudando. Então a gente vê catástrofes acontecendo, olha o nível. Coisas que antes a gente não fazia a menor ideia. Olha, tombando aqui o negócio do posto de gasolina. E é para tudo quanto é lado, cara. Tudo quanto é, olha o nível da força. O nível da força. E aí é aquilo que eu sempre falo para vocês. É por isso que você tem que sair do piloto automático. É por isso que você tem que reduzir a marcha, sair do piloto automático e começar a raciocinar. A pensar, peraí, meu irmão, ano passado a coisa não estava desse jeito, ano retrasado eu nunca ouvi falar em tamanha catástrofe, agora está desse jeito. Se ano após ano está piorando, se ano após ano
os eventos que sucedem no Brasil e no mundo estão piorando, qual garantia que eu tenho que não vai erradicar com essa cidade inteira? Qual garantia que eu tenho que o sistema não vai colapsar neste momento? Com prédios, dezenas, centenas de prédios desabados. Então você tem que começar a raciocinar. Começar a ver se vale a pena essa corrida dos ratos, que você trabalha o dia inteiro para poder pagar a conta, e muitas vezes abdicando da sua saúde, para você ficar num lugar desse, meu irmão, num lugar desse. Você olha para isso aí e você fala assim, pelo amor de Deus, meu irmão, pelo amor de Deus. E assim, são coisas inacreditáveis. Deixa eu pegar um outro vídeo aqui para você poder ver. Ó. Isso aqui foi uma matéria, ok, que saiu no Jornal Nacional. Só estou pegando aqui alguns trechos para você ver, meu irmão, a coisa catastrófica. A coisa que aconteceu, ela é assim, catastrófica. O nível ó, de eventos que estavam acontecendo. Cara, deixa eu só explicar uma coisa para você. Talvez você não tenha maturidade o suficiente ou experiência de vida para entender alguns assuntos. Por exemplo, telha de amianto, telha de zinco. Essas telhas que o pessoal utiliza em estruturas metálicas no telhado, que muitas vezes sai mais barato do que você usar o tijolo. Essas telhas, elas possuem 1 milímetro. Exatamente, às vezes tem até menos. 1 milímetro a chapa possui 1 milímetro. Meu irmão, aquilo ali, quando é arrancado do telhado, deixa eu só explicar isso aqui para vocês. A faca de cozinha, escute bem, a faca de cozinha que você tem na sua casa, ela é mais grossa do que a telha de zinco que os caras estão utilizando, né, nesses telhados. Ou seja, esse telhado é mais afiado que uma faca. Você poderia pegar a telha mesmo e cortar uma carne. Agora, imagina isso voando num vendaval. A pessoa que estiver perto, ela vai ser literalmente cortada ao meio. Literalmente. Se pegar numa pessoa, ela vai ser cortada ao meio. Game over. Não tem história. Então, basicamente, é um perigo. E muitas pessoas fazem uso disso. A telha colonial, geralmente feita de barro, ela não representa tanto perigo em questão de corte. Porém, você tem que calcular a força da densidade. Eu vou chamar de gravidade para uma licença poética aqui para ficar mais fácil. O adjetivo correto é mecânica dos fluidos, densidade dos materiais. Mas eu vou usar a gravidade para ficar mais fácil de entendimento. Tu pega, por exemplo, uma telha. Se essa telha cair 2 metros, ela dobra o seu peso. Se ela cair 3 metros, ela dobra. E vai dobrando aquilo que ela tinha, até chegar no ponto linear. Meu irmão, essa telha, se ela voar 7, 8 metros, essa telha vai ter uma força de uns 150 quilos. Só que não vai ter 150 quilos no volume de um balão para poder amortizar a queda. Ela vai ter 150 quilos naquele volume, ou seja, se ela pega na sua cabeça, ela arranca a sua cabeça fora. Então, praticamente, esses telhados de hoje em dia não são preparados para isso. Então, isso aí gera um grande problema que ninguém consegue entender. Isso atravessa até seu carro. O carro é feito com chapa de alumínio. Você acha que o chapa de alumínio aguenta isso aí? Não aguenta não. Então, nós estamos vendo acontecimentos sem precedentes, árvores tombadas, curto na fiação elétrica. Olha como é que ficou esse carro aqui. Então a coisa está ficando assim absurda, arrancando a árvore da raiz. Prédios que foram demolidos através do vendaval, tá vendo? Coisas assim bizarras. E aí o que você precisa entender, e eu acho que isso que representa esse vídeo, é o seguinte, meu irmão. Não se trata do fim do mundo, até porque a humanidade vai sobreviver durante muito tempo. Mas a própria consequência dos fatos está nos mostrando que não se deve viver em grandes metrópoles. A própria consequência dos fatos. Por quê? Primeiro que quando chove não tem dreno d'água. Então, basicamente, você acaba tendo esses problemas. Eu nem falei aqui do Rio Grande do Sul, e nem falei aqui de Santa Catarina, que está acontecendo as maiores enchentes.
Cara, então, o que é importante você entender? Coloca na sua cabeça, se ano após ano é pior do que o ano anterior, e nós estamos, e olha, nós não chegamos no período de chuva. E lembrando vocês que assistem e são telespectadores desse canal, nós ainda não chegamos na iminência de chuva. Eu falei e volto a afirmar aqui: janeiro, fevereiro e março são os piores meses de chuva. Lembrando vocês de novo, vou retratar de novo aqui: janeiro, fevereiro e março são os piores meses de chuva, janeiro, fevereiro e março. Esses são, sem dúvida, os piores meses de chuva. Nós nem chegamos nos piores meses de chuva e já está acontecendo uma verdadeira desolação. Imagina janeiro, fevereiro e março, onde nós temos uma grande quantidade de chuva. Então, é presumível para você que quer gerar uma qualidade de vida para a sua família, é presumível que você comece a pensar em morar em lugares mais afastados. É presumível. É presumível que, ao invés de você ficar na corrida dos ratos, querendo morar em grandes capitais para você poder dar qualidade de vida para sua família, sendo que o governo toma tudo, você dá uns passos para trás e pensar assim: vamos pensar em qualidade de vida. Até porque, se você viver a sua vida freneticamente, um frenesi de trabalho, onde você trabalha, acorda, vira à noite, daqui a 20 anos você vai viver a sua vida no hospital, você vai entregar todo o seu dinheiro para plano de saúde, porque você vai estar todo estourado. Então, você tem, como dizia Buda, se você correr atrás do dinheiro, no final você vai gastar seu dinheiro com saúde. Você tem que ser ponderado. E muitas vezes, para você preservar a sua família, você tem que se afastar desses lugares. E aí entra um fato bíblico aqui que vai doer, doa quem doer. Não se misture com ímpios. Não more junto com ímpios. Não more junto com ímpios. Sempre que você pensar numa catástrofe, lembra da história de Ló. Lembra da história de Ló. Por quê? Deus iria erradicar Sodoma. E aí Abraão chega para conversar com Deus e fala assim: Deus, eu sei que eu sou um homem, sou falho, mas se houver 100 justos em Sodoma, não seria plausível poupar Sodoma e poupar por conta dos justos? Aí Deus fala: não, seria plausível, mas ainda assim eu vou erradicar Sodoma, que não tem 100 justos. Aí Abraão fala: já que eu cheguei nesse nível que eu estou falando, perdoe a minha insolência, se não tiver 50 justos. E aí Abraão começa a negociar com Deus. É claro que quando Abraão negocia com Deus, nós estamos falando numa escala menor de grandiosidade de Deus. A plenitude de Deus não foi concebida a Abraão. Abraão estava vendo ali basicamente a Cristo. Não estava vendo a magnitude e plenitude de Deus. A magnitude e plenitude de Deus não estava disponível para Abraão. Só que quando ele estava conversando, e aí ele fala: vou destruir essa cidade. E aí eu te faço uma pergunta: quantos ímpios não tem numa cidade? Às vezes você mora num apartamento, você é devoto ao Criador, você não rouba, não trafica, não faz nada de errado, você faz tudo certinho, paga os seus impostos do jeito que o governo gosta, você é uma pessoa de bem, mas qual garantia que você tem que todo mundo que está no mesmo prédio que você faz a mesma coisa? Então você tem que entender que você não deve se misturar com os ímpios. Se lembra que existe uma frase que a minha avó dizia, e era assim: diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Se você está no mesmo balaio de maçã podre, meu irmão, você vai ser levado junto. Não estou falando que você vai perder a salvação. A gente não está falando de salvação aqui, a gente está falando de consequências desse mundo. Você acha mesmo que essa quantidade de sacrifício que os caras fazem para eu não posso falar a palavra aqui, você acha que mesmo que essa maldade multiplicada no mundo, você acha mesmo que isso tudo vai sair impune? Não vai sair impune. Então o que eu estou falando para vocês é o seguinte: você tem que se afastar disso aí, buscar. Se você mora em apartamento, buscar se afastar. Para quê? Porque quando ocorrer a desolação, você não está junto no mesmo balaio. Para que o peso da balança favoreça você e a sua família. Porque se você está junto no mesmo prédio que você está, tem 10 caras, 10 marginal, meu irmão,
dificilmente você vai conseguir sair dali ileso, meu irmão. Então você tem que pensar nisso. Por isso que a família de Ló, ela foi removida de Sodoma antes de Sodoma ser bombardeada nuclearmente através do plasma. Até hoje tem radiação nuclear em Sodoma. Escute bem, por isso que a família de Ló foi removida de Sodoma. Eu não sou profeta, a época dos profetas já acabou. Eu não sou profeta, meu irmão, eu não sou herói, não sou nada. Estou dizendo para você que assim como aconteceu com Ló, pode acontecer com você também. Você está sendo avisado. Janeiro, fevereiro e março são os piores meses de chuva no Brasil. Os piores, só termina dia 20 de março, que é a última chuva. E só, mas é assim, você imagina, são 60, 80 dias de chuva intensa, meu irmão. Chuva que é dia após dia, não para a chuva, meu irmão, não para a chuva. Você não consegue andar. Eu, por exemplo, que moro na roça, graças ao bom Senhor, eu sofro com a chuva, mas eu sofro menos. Muitas vezes eu tenho que chamar um trator, tenho que fazer não sei o que, sofro menos. Agora imagina só o nível que é os caras que moram nesses lugares. Hoje em dia a coisa está tão fodida, o governo brasileiro, que é uma verdadeira meretriz, meu irmão, os caras hoje estão construindo prédios sem coluna. Eu estava andando na grande BH, viajando com a minha família para poder comer um tira-gosto, não vou falar a cidade não, né? Mas andando com a minha família comer um tira-gosto, e meu irmão, os caras estavam construindo em cima de uma loja das Casas Bahia, o cara estava construindo um prédio de 6 andares. Esse prédio eu não vi nenhuma coluna estrutural, tijolo sobre tijolo, apenas isso, tijolo sobre tijolo. E eu fico me perguntando, como é que um animal constrói? Mas hoje em dia foi feito um cálculo de engenharia. Meu irmão, pelo amor de Deus, se houver uma grande inundação e o terreno ceder, inclinar 3 centímetros, estou falando 3, estou sendo generoso, se tiver uma inundação e o terreno inclinar 3 centímetros, você acha mesmo que toda essa estrutura de tijolinho vai aguentar? Hoje em dia os caras estão construindo, é para economizar, economiza tanto que até a sua vida mesmo os caras estão arrancando de você. Então tem que parar com isso. A gente tem que ser inteligente e questionar as coisas. Então assim, fica aí o meu aviso para vocês, né, para que vocês se atenham aos fatos. Morar no campo não é uma maravilha. Por exemplo, você mora na roça, tem problemas. Muitas vezes, na minha primeira fazenda, quando eu estava morando nela, era uma casa de madeira. O que acontecia? Quando faltava luz, era da Companhia de Energia Elétrica de Minas Gerais, quando faltava luz eu ficava 4 dias sem luz. Eu chegava a perder a minha geladeira, eu fazia comprava carne para 15 dias, gastava uns 300, 400 reais. Meu irmão, eu chegava a perder o alimento, perder as coisas. Às vezes caía raio, se tivesse algum aparelho ligado na tomada, chegava a queimar. Eu comecei a comprar uma porrada de filtro de linha, uma porrada de coisa para ver se amenizava. Então, eu estou tentando explicar para você, e isso é importante, que existem problemas em vários lugares, em todos os lugares do mundo. Todos os lugares estão suscetíveis a ter problemas. Muitas vezes os problemas de uma região é diferente da outra. Só que coloca na sua cabeça, né? Você não vai sofrer a mesma intensidade que você sofreria na cidade. Por isso que eu falo, o patriarcado, a estrutura familiar de um patriarca consiste em morar no campo. Não dá para você ser cristão, não dá para você querer construir a sua família, ter vários filhos morando na cidade, é impossível. Primeiro que o governo, o IBGE, a galera fica um dia inteiro na sua casa enchendo o seu saco para saber o que você está fazendo, meu irmão. Aí vem o Lula e obriga você a envenenar os seus próprios filhos, e você não tem o que fazer nada, não pode fazer absolutamente nada. Então tem que tomar muito cuidado, meu irmão, tomar muito cuidado. Sempre que você tiver lembranças de 1984, que é o que nós estamos vivendo, lembra que no campo é menos pior.
é menos pior. Não é um jardim, não é o jardim do Éden, tem problema. Às vezes tem que lidar com cobra, às vezes tem que lidar com aranha, às vezes tem que, não sei, muitas vezes tem que lidar com bandido. Eu não vou poder falar muita coisa aqui, mas, meu irmão, meu bandido eu só digo assim, ó, disco voador levou. Então, assim, é problema, só que você analisar uma escala é bem menor. Então fica a dica para vocês, é importantíssimo vocês aprenderem sobre esse assunto. Espero que esse vídeo, no âmbito informativo, possa trazer para você uma claridade sobre os fatos, para que você se atene que janeiro, fevereiro e março vai piorar. E é aí que é importante você começar a se questionar se realmente vale a pena. Eu vou dar uma dica para vocês, tá? Eu, em média, na minha família, a gente estava comendo mais ou menos 150 ovos por mês, mais ou menos 150, 180, bastante ovo por mês, meu irmão. E a gente só come ovo caipira, né? A gente não come o ovo branco industrializado de marca que começa com P e termina com A, né? Que vende no Brasil inteiro, né? Não, a gente compra aí, meu irmão, cada ovinho desse aí, 50 conto. Você vai comer esses ovos, você faz as contas, 50 reais. Aí você multiplica isso, assim, 44 reais vezes, sei lá, 30 dividido por 180, basicamente aí dá o que? 18 dividido por 3, mais ou menos aí 6, né? Vai dar o que? Basicamente 6 cartelas de ovo. 6 cartelas de ovo, você imagina que cada cartela é 44 reais. Vamos arredondar para 50, depois a gente reduz o fator de 5%. Bota aí mais ou menos 6 vezes 50, dá mais ou menos 300. Mais ou menos 50, 100, 200, não. 6 vezes 50, vamos lá, 6 vezes 5, 35. 6 vezes 5 é 35 e 6 vezes 50 é 350. Fator 5%, uns 320. Mais ou menos 300 e poucos reais só de ovo para minha família. Por quê? Porque o ovo é um dos alimentos mais poderosos do mundo, cara. Que contém uma vida ali dentro, contém todos os nutrientes. E a gente aqui, na minha família, eu acostumei todo mundo a comer ovo. Então você imagina, 300 e tantos reais de ovo. Cara, eu comecei a criar galinha. Até hoje eu dou um pouco de ração do milho para elas, mas assim, 90% do que as galinhas comem, eu mesmo produzo, que é tanto o resto da minha comida, né, da minha família, quanto também algumas frutas, algumas coisas. Eu plantei braquiária pra caramba, a galinha come, dependendo da braquiária que você plantar. Se for o braquiária, ela não come não, mas se for a braquiária pequenininha, ela come. Aí você tem braquiária, tem resto de frutos, cara, eu gasto mais ou menos de ração, acho que uns 60, 70 pila de ração. E mesmo assim eu só dou ração com complemento. Não é uma coisa necessária para dar para a galinha, é uma coisa que eu poderia tirar tranquilamente. Meu irmão, eu pego uma média mais ou menos de ovo, chega de 6 a 10 ovos por dia, que daria mais ou menos aí uns de 300, 180 a 300 ovos. Cara, o preço muito mais barato do que comprar ovo. Eu tô vendo se eu vou criar porco, né? Eu tô vendo se existe a possibilidade de eu criar porco, porque o porco, a carne do porco, apesar de eu não gostar muito dela, é uma carne com uma gordura muito boa, benéfica. Eu estava pensando se eu ia criar, não, que cabra eu já tô com planejamento para 2024. E aí eu estava vendo se eu ia criar, porque você vai começar a criar essas coisas e vai depender cada vez mais você vai depender menos do governo. Cada vez dependendo menos do governo, meu irmão. Questão de carne, questão de ovo, questão de comida. Porque a tendência das coisas é realmente ficar implacável, né? E morando na cidade vai ficar um absurdo. Agora, tem pessoas que vão ouvir esse vídeo e vão falar, pô, esse cara tem razão. E tem pessoas que vão jogar esse conhecimento por lixo. Paciência, né? Mas avisados estão. Então, assim, fica a dica para vocês da extrema importância de morar no campo. Quando você tem uma estrutura patriarcal, a coisa funciona muito melhor do que você viver todas essas ideologias malucas. Agora, o conselho que eu dou para cada um de vocês, cara, toma cuidado. Se você mora em metrópole, em região plana, toma cuidado. Principalmente por questão de chuva e após chuva, tá? E aí, janeiro, fevereiro e março são períodos mais estiantes no Brasil. Bom, vou ficando por aqui. Quem quiser conhecer meu trabalho, mudar completamente a sua vida, tá na descrição aqui deste vídeo, tá bom? Fique na paz.